Se você me acompanha nas minhas redes sociais, você sabe que recentemente eu postei um vídeo mostrando sobre o potencial de ganho de longo prazo da carreira de um consultor financeiro. Porém, apesar dos ganhos de longo prazo serem muito atrativos para essa carreira, muitas pessoas me questionam sobre o começo da carreira de um consultor financeiro. Então, se você quiser aprender mais um pouquinho sobre como é o momento inicial da carreira de um consultor, eu vou falar mais nesse vídeo. Olá a todos, meu nome é Felipe Spritzer, eu sou o CEO e fundador da Portfel, a empresa de consultoria financeira do Grupo Primo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre como é o começo da carreira de um consultor financeiro. Recentemente, eu falei sobre o potencial de ganho de longo prazo da carreira de um consultor. Se você não viu isso no meu Instagram, aqui em cima está o link, você pode entrar e ver um pouquinho mais sobre o que eu falo. Mas ao mesmo tempo, diversas pessoas vieram com a dúvida. Felipe, eu entendo que no longo prazo, uma das melhores carreiras para se ter é a carreira de um consultor ou de consultora financeira. Porém, eu tenho muito medo de iniciar na carreira, pois eu tenho contas para pagar, tenho que tocar a minha vida e eu simplesmente não conseguiria abandonar tudo para começar como consultor. Será que você conseguiria me dar uma visão de como é o comecinho da carreira de consultor? Bom, antes de falar do começo da carreira de consultor, eu devo lembrar como é a maneira que um consultor financeiro é remunerado. As maneiras são razoavelmente simples. Existem duas maneiras principais. Uma, no qual você cobra uma taxa fixa pela gestão do patrimônio do seu cliente, como por exemplo R$500, R$1.000 ao mês, R$800 ou um pacote com número de consultas. E geralmente, para esse tipo de cobrança, envolve mais planejamento financeiro. Ou você pode cobrar uma taxa fixa pela gestão do patrimônio e dos investimentos desse cliente. Nesse caso, normalmente é cobrada uma taxa que vai de 0,5% até 1% ao ano pelo patrimônio investido. Então, vamos supor que você atende um cliente de R$100 mil. Se você cobra 1% ao ano, esse cliente irá te remunerar R$1.000 por ano, ou aproximadamente R$83 por mês. Ambos os modelos são possíveis como um consultor da Portfel. Inclusive, na maioria dos casos em que a pessoa não tem um bom networking, não tem uma base boa de clientes, o modelo de cobrança fixa pode ser muito interessante para começar a carreira. Por isso, eu vou dar uma visão de quanto tempo ou como o profissional do segmento conseguiria chegar num salário aproximado de R$2.500 por mês. Se você vai pelo caminho da cobrança pelo patrimônio investido, para chegar no salário de R$2.500 por mês na Portfel, você teria que ter uma carteira de aproximadamente R$6 milhões. Felipe, mas como eu conseguiria chegar numa carteira de R$6 milhões? As pessoas que eu conheço não têm tantos recursos assim, para mim seria um pouco mais difícil. Olha, supondo que você tenha uma captação bastante abaixo da média, uma captação de cerca de R$250 mil por mês. Isso quer dizer que você vai captar aproximadamente R$3 milhões por ano. Naturalmente um pouco mais, porque os clientes investem, tem o crescimento do patrimônio, mas arredondando, a gente está falando de cerca de R$3 milhões por mês. Nessa velocidade, você demoraria um pouco menos de 2 anos para chegar numa carteira de R$6 milhões, onde você teria um salário aproximado de R$2.500 por mês. É importante lembrar que em algumas empresas, como é o caso da Portfel, os consultores que mostram boa performance e alinhamento podem receber leads para facilitar a elaboração dessa carteira. Mas isso nem sempre vai ser verdade e a pessoa normalmente tem que ter bons resultados antes de conseguir receber esses leads. Isso pode acelerar bastante a formação da carteira. Porém, partindo do princípio onde a pessoa começa como um consultor independente e não tem leads para receber, você demoraria, com essa captação, que é bastante abaixo da média, demoraria cerca de 1 a 2 anos para chegar no salário de R$2.500. Ao mesmo tempo, para profissionais que estão começando, é muito comum aqui na Portfel nós termos uma mentoria voltada para o planejamento financeiro. O planejamento financeiro normalmente é mais voltado para a organização financeira do que para os investimentos em si. E nesse tipo de serviço é comum você ter uma cobrança fixa para fazer a gestão patrimonial desse cliente. Essa cobrança fixa varia de R$300 até R$1.000 por mês, de acordo com a senioridade do consultor ou do planejador que está atendendo esse cliente. Nesse caso, não é preciso conhecer pessoas com muito recursos, mas pessoas que estão com dificuldade de organizar sua vida financeira e que têm um salário razoável para conseguir fazer frente a esse custo de planejamento financeiro. Então, nesse público, é muito comum conversarmos com pessoas como médicos que estão no começo da carreira, começaram a ganhar bastante dinheiro, mas não estão conseguindo organizar muito bem suas finanças, ou advogados, ou até mesmo empreendedores. No caso de planejamento financeiro, onde você pode cobrar R$300 por mês de um cliente, você teria que ter cerca de
10 a 20 clientes, né, a depender do repasse que você vai ter para a empresa ou se você é independente, para conseguir chegar no mesmo salário de R$ 2.500 a R$ 3.000. É muito mais fácil para um consultor em começo de carreira entrar pelo planejamento financeiro e focar nesse tipo de cliente do que ir direto para a consultoria de investimentos. Embora, obviamente, essas duas atuações elas estejam muito em conjunto, né? Normalmente se atua tanto na parte financeira, de custos, quanto investimentos. Mas eu quero dizer nos profissionais que são mais focados na reorganização financeira dos seus clientes. O que é muito comum ver aqui na Portfel são pessoas que começaram com um foco maior em planejamento financeiro e, enquanto isso, foram montando uma carteira de consultoria de investimentos e depois que essa carteira de consultoria de investimentos se tornou mais madura, o foco em planejamento foi diminuindo até você ter uma carteira maior. E por que é comum ter essa migração do planejamento para a consultoria de investimentos? Porque na consultoria de investimentos, como eu mencionei no meu vídeo anteriormente, o potencial de ganho é muito grande no longo prazo. Vamos supor que você captou um cliente de R$500 mil. Muito provavelmente esse cliente de R$500 mil, somando a parte do crescimento do patrimônio dele, mais os aportes, no próximo ano vai ter algo como R$600 mil, depois 700, 800 mil. Então você tem uma carteira que vai aumentando a sua remuneração de maneira passiva. E ao mesmo tempo, essa pessoa que tem 500, 700, 800 mil reais, R$1 milhão, se ela estiver satisfeita com o seu serviço, ela muito provavelmente vai te indicar para outras pessoas também. É importante notar que o grande valor da carreira de consultoria está no longo prazo, embora o desafio de curto prazo seja bastante grande. Por isso que é muito comum algumas pessoas, especialmente na Portfel, tendo mentoria e tendo sistemas adequados para isso, começarem por planejamento para fazerem uma migração mais saudável. Além disso, também é muito comum encontrar profissionais que estão no momento de transição de carreira. Ou seja, pessoas que são médicos, são militares, são funcionários públicos e pensam, poxa, não estou satisfeito com a minha carreira, gostaria de mudar para a carreira de consultoria, mas ao mesmo tempo eu não posso parar de fazer o que eu faço porque eu tenho contas para pagar. Muitas vezes tem família, tem filhos e precisa arcar com essas contas. Então é comum que essas pessoas continuem com sua ocupação principal, enquanto estão montando uma carteira de investimentos e no momento que essa carteira de investimentos se torna suficientemente grande, as pessoas saem dessa ocupação e tornam a ocupação principal a carreira de consultoria. Isso é muito comum termos consultores assim na Portfel, inclusive foi o que aconteceu comigo. Para quem já me acompanha há mais tempo, sabe que antes eu trabalhava numa multinacional, pedi autorização da multinacional para atuar como consultor financeiro no tempo paralelo, eles me autorizaram, e foi justamente quando eu comecei a montar minha carteira de clientes na Portfel. Eu continuava trabalhando e na parte da noite eu fazia relacionamento comercial e captava esses clientes, até chegar um momento em que o meu salário como consultor se tornou maior do que o meu salário na multinacional. Então foi nesse ponto que eu decidi sair, focar 100% na Portfel e dar continuidade para a empresa. Então esse momento de transição de carreira também é um modelo que funciona para muitas pessoas. O que é importante das pessoas entenderem? Que por mais que isso facilite o processo, não significa que vai ser uma volta no parque. Não é algo fácil. Eu trabalhava cerca de 14 horas por dia enquanto estava em transição. Eu continuo trabalhando 14 horas por dia na Portfel, mas geralmente quando você está numa multinacional, você vai trabalhar 8, 9, 10 horas por dia e você vai ter que ter a vontade de trabalhar mais 4, 5, 6 horas montando sua carteira de clientes por um tempo razoavelmente longo. Então, se você realmente deseja migrar, é importante estar preparado emocionalmente para ter um desgaste grande, para poder crescer. Mas, como foi o meu caso, hoje eu não tenho nem um pouco de arrependimento de ter tomado essa decisão e de ter trabalhado incansavelmente para conseguir minha carteira. E se você já é um profissional do mercado financeiro e quer migrar para a consultoria, você também é super convidado para vir para esse modelo que é mais alinhado com o cliente, que tem o maior potencial de remuneração e é o modelo mais utilizado no Reino Unido, nos Estados Unidos e nos países desenvolvidos de forma geral. Se você quer fazer essa transição de carreira e vir para a carreira de consultor, você também é convidado. E se você quer começar direto como consultor, você também é convidado. Naturalmente, cada uma das pessoas vai ter vantagens e desvantagens, mas se você quiser entender um pouquinho mais sobre a carreira de consultor, a gente deixa um link aqui embaixo para você se inscrever, ver como são os treinamentos
e ver se faz sentido para a sua carreira. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e vejo vocês nos próximos vídeos. Mas, antes de clicar no link, por favor, não deixem de se inscrever no canal, de deixar o joinha, de me seguir no meu Instagram, @FelipeSpritzer. Eu sei que o nome é difícil, mas provavelmente se você botar Felipe Sprite, eu devo aparecer ali em primeiro, tá? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.